Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, mais uma semana se iniciando, mudanças no cenário, mudanças na forma de estarmos juntos agora. Conforme a tia Thaís mandou no planejamento lá no semanário para mamãe, a tia Thaís vai começar a segunda-feira com um vídeo explicando o conteúdo. Aí na segunda aula a gente entra com a aula online, ajudando vocês a fazerem a atividade, tirando dúvida. Então aqui a tia Thaís vai explicar para vocês qual é o conteúdo, para a gente poder estar dando continuidade no livro 2, né? O capítulo 10, o que acontece? O capítulo 10, ele é um jogo, né? E a gente tem as pecinhas para jogar ele. Então, o que a gente pensou, né? O que a tia Thaís e a tia Luciana, que é a professora de matemática da manhã, pensou, né? O que nós pensamos juntas? Em deixar esse capítulo para o final, para ver se a gente consegue chegar nele e a gente já tenha voltado para a gente fazer esse jogo dentro da sala de aula com vocês. Combinado? Então, a gente vai pular o capítulo 10 e a gente vai começar pelo capítulo 11, né? Na página 209. Então, o capítulo 11, ele traz pra gente o sistema de numeração decimal com a classe dos milhões e dos bilhões. Então, a gente já conhece a ordem, né, das classes, a tabelinha de classe e de ordem. A gente já sabe como funciona. Porém, agora nós vamos incluir mais duas classes, ou seja, mais 6 números nos números que a gente já conhece, que a gente já trabalha. Tá bom? Então, aqui no texto, ele traz alguns números para vocês, para a gente disponibilizar dentro da tabelinha. Lembra que a tia Thaís já falava para vocês sempre darem início na tabela de trás para frente? Porque quando vocês dão início na tabelinha de trás para frente, vocês não erram na hora de preencher a tabela, tá? Porque se vocês começam do número normal, como a gente escreve, a gente pode errar na hora de preencher a tabelinha. Então, aqui tá trazendo pra gente, ó, 1.111.000.000. Então, como que a gente pode preencher isso? Então, olha lá, no primeiro aqui, ó, a gente começa na classe da unidade, a ordem 1, que é a unidade, 0. Na ordem 2, 0 também. Na ordem 3, também 0. Na ordem 4, 5 e 6, 0 também. Porque as classes elas estão representando só 1.111.000.000. Então, agora a gente começa, ó, 111 milhões e aqui 1 bilhão. Por que elas são separadas de 3 em 3? Ó, porque divide as ordens. Então, quando a gente tem um número, ele pode apresentar ordens e classes. Então, olha lá, a classe, ela é feita, ó, de 3 em 3. Por isso que a tia Thaís sempre brinca com vocês. Não esqueçam do pontinho. Então, esse número, 1.111.000.000, ele tem quantas classes? Então, ele tem uma classe, 2 classes, 3 classes, 4 classes. Então, ele tem 4 classes. E aí, ele tem as ordens. O que são as ordens? Cada casinha que ele ocupa, ou seja, cada número. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ordens, porque olha lá, ele está ocupando a 10ª casinha. Então, ele tem 10 ordens. Certo? Gente, improviso. A tia Thaís não tem onde colocar uma lousa, mas eu acredito que esteja dando para vocês verem, para vocês terem, assim, uma visão do que vai ser esse capítulo e depois a gente vai estar tirando as dúvidas, combinado? Então, por extenso, como a gente escreve, nunca se esqueça, porque por extenso é o nome do número, tá? Com palavrinhas vocês vão escrever. Então, se a atividade estiver pedindo, o por extenso é a palavrinha, o número escrito em palavras, combinado?
aqui, ó, página 210, 211 é para vocês fazerem isso, ó, preencher a tabelinha, escrever por extenso, quantas ordens e quantas classes tem cada número que tá pedindo aqui, certo? Olha lá, o exercício 5 também, quantas classes e quantas ordens. O exercício 5E, ele tá pedindo para que vocês deem o valor do número destacado em vermelho. Então, olha aqui, seria esse daqui, ó. Então, por exemplo, o número, dependendo da casa, da ordem, né, que ele ocupa, ele tem um valor diferente. Aqui, por exemplo, nós temos, olha lá, o quê? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ordem 7. Então, a gente tem 1.003.145. O número que está em destaque é o 3. Então, tá pedindo qual é o valor. Ele ocupa, olha lá, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ele ocupa a casa, a quarta casa, que é a casa da unidade de milhar. Se ele ocupa a casa da unidade de milhar, então equivale que ele representa 1.000. Então, aqui, ó, ele tá valendo o quê? 3.000. O valor que ele tem nesse número é de 3.000, certo? Olha lá, 3.000. E aqui, ó, nós temos 2.743.000. O número que está em destaque é o 3 também. Porém, ele está em uma posição diferente. Se ele está em uma posição diferente, significa que ele tem um valor diferente. Olha a posição que ele está, na posição da unidade. Se ele está na posição da unidade, é que ele representa 1. O quê? 3 unidades, né? Porque cada unidade representa 1. Se eu tenho 3 unidades, qual é o valor dele? 3. Tá? Então, o número, quando ele está em posições diferentes, ele recebe valores diferentes também. Combinado? Um exercício que a gente tem aqui também é o exercício da decomposição, o exercício 6. Ele vai trazer pra gente que nós temos 3 centenas de milhar. Se a gente tem 3 centenas de milhar, é que a gente tem o quê? 300.000 mais 2 dezenas de milhar. Então, a gente tem mais 20.000. 9 unidades de milhar. Então, mais 9.000. Mais 5 centenas. Se são 5 centenas, nós temos 500. Mais 7 dezenas, 70, mais 3 unidades, certo? E aí, a gente faz a soma disso tudo que nós vamos ter, tá dando pra ver, tá? Que nós vamos ter a composição do número. Então, 3 de 300, 20, 9.573, que é a composição do número que nós temos, certo? Então, esse é a atividade 6. Ele traz pra gente também na forma aditiva multiplicativa, lembra da decomposição aditiva multiplicativa? Então, olha lá, aqui que é o F, ó. Então, nós temos 3 vezes 1 milhão. Então, nós temos 3 milhões mais aqui 4 vezes 100.000. Então, nós temos 400.000 mais 5 vezes 1.000. Então, nós temos 5.000 mais 2 vezes o 10. Nós temos 20 mais 6. Que daí nós vamos ter o número 3.400.000
405.026, tá? Então, nós temos a decomposição da maneira normal. Deixa eu tirar a Thaisinha aqui para ver se melhora. Olha aqui, da maneira normal. Tá dando para ver? Olha lá, da maneira normal. E a decomposição multiplicativa aditiva, certo? Deu para vocês entenderem? Aí, na página 213, é o mesmo exercício. Vocês têm que fazer uma vez, olha lá, 10 milhões, né? Que vai ser decompor o número. Aí, quantas vezes o 1 milhão? Quantas vezes o 100 mil? Quantas vezes o 10 mil? Quantas vezes, olha lá, aqui, quantas vezes o 1000? Quantas vezes o 100? Quantas vezes o 10? E quantas vezes o 1? Então, vocês têm o número, vocês têm que decompor de acordo com as casinhas, com as ordens que eles estão, certo? Aí, aqui a gente tem um probleminha para vocês colocarem a ordem, né, o posicionamento. Na página 214, também quantas ordens de milhar, algumas perguntinhas mais que dá para vocês responderem. Nós temos no exercício 3 a tabela para completar imediatamente o antecessor. Se é antecessor, é quem vem antes. E o sucessor imediato, ou seja, quem vem depois. Combinado? Então, vocês preencham a tabelinha aí. No exercício 4, nós vamos para cá, ó. Valor relativo e valor absoluto. O que é o valor relativo? O valor relativo é o valor que está relacionado à posição que o número ocupa. Então, quando ele está em uma posição, ele está relacionado a um valor, certo? E o valor absoluto é sempre o valor dele mesmo. Então, é ele próprio. Então, por exemplo, aqui nós temos 153.743. O número em destaque é o 5. O valor relativo do número 5, ele está ocupando a posição do quê? Dos 50 mil. Então, 50 mil. Porque, olha lá, ele está na casa da dezena de milhar. Combinado? Então, ele vale 50 mil. Já o valor absoluto dele é ele mesmo. Se é ele mesmo, é o número 5. Combinado? Aqui no de baixo, nós temos 237.251. Olha lá, o número em destaque de novo é o 5. Porém, ele mudou de posição. Se ele mudou de posição, ele mudou de valor relativo. Então, aqui, ele está ocupando a casa da dezena também. Porém, a casa da dezena na classe da unidade. Então, aqui ele está valendo apenas 50, certo? E o valor absoluto dele é ele mesmo. Entendido o que é valor absoluto e valor relativo? Então, é para vocês darem uma visualizada agora e depois a gente vai fazer as atividades junto na aula online, tá? Mas tentem fazer enquanto tá passando o vídeo aí para vocês, pra gente deixar as dúvidas para a aula online. Combinado? E agora, a parte mais bacana, certeza, desse capítulo, que seria o arredondamento. Para a gente fazer o arredondamento, a gente precisa de estar observando várias regras. Então, primeira regra, qual é a casa, qual é a ordem que está pedindo o arredondamento, tá? E quando a gente acha a casa que está pedindo o arredondamento, a gente tem que lembrar sempre do vizinho da frente. Se o vizinho da frente for bem legal e for maior, né? Porque ele tem muito,
ele for maior que 4, a gente vai subir para uma casa a mais. A gente vai dar um pulo para uma classe a mais, para uma casa a mais. Agora, se o nosso vizinho ele for pequenininho, for menos de 4, a gente mantém na casa que nós estamos. Por exemplo, deixa eu te até explicar aqui que eu acho que desse lado tá melhor. Vamos lá, olha lá. Aqui, ó, arredondamento. Menor que 4, mantém. Então, você vai manter na casa que você está. Maior que 4, a gente acrescenta. A gente sobe uma ordem, sobe uma casa a mais para arredondar. Lembrando que arredondamento é quando a gente chega próximo aos números que terminam em 0, tá? Então, sempre o nosso arredondamento, ele tem que terminar em 0, correto? Então, olha lá, a gente tem que olhar o vizinho, não pode esquecer de olhar o vizinho. Então, olha aqui, ó, no nosso arredondamento aqui, ele estava pedindo pra gente arredondar a casa da centena. A nossa centena, essa luz aqui não tá muito boa. A nossa centena, ela era 700, porque nós temos 2.753. Então, tá pedindo pra gente arredondar a casa da centena. Se tá pedindo pra gente arredondar a casa da centena, significa que depois aqui da casa da centena, tudo tem que ser 0, tá? Então, todos os números têm que ser 0, porque eu tô arredondando a casa da centena. Se eu tivesse um outro número aqui que estivesse representando o número da dezena aqui, da dezena de milhar, seria, por exemplo, 12.000, e eu quisesse arredondar o 2, então tudo para lá seria 0, tá bom? Não se esqueçam disso. Sempre, da casa que você pede para arredondar para frente, tudo é 0, combinado? Gente, aula online lá, ó, a Marie quer participar toda vez, não tem jeito. Então, olha lá, nós temos 2.753. A casa do arredondamento é o 7. O que eu tenho que fazer primeiro? Olhar o meu vizinho. Olha lá, olhar o vizinho. O meu vizinho é 5. Se ele é 5, significa que ele é maior que 4. Se ele é maior que 4 e eu tô na casa dos 700, significa que eu tenho que pular para minha casa maior. A minha casa maior que termina com 0 é o 800. Então, o meu arredondamento, ele vai ser 2.800. Entendido? Porque a tia Thaís não tá pedindo para arredondar a casa da dezena. Se a gente tivesse arredondado a casa da dezena, eu chegaria aqui, ó, 2.760, que terminaria mais... 60 não, né? Porque aqui, ó, se eu olhasse o 3, ele é menor que 4, então eu ficaria na casa dos 50. Então, se eu tivesse pedindo para arredondar o 5 aqui, então ficaria 2.750, porque o meu 3 é menor que 4. Então, o número que termina com 0, que está mais próximo do 53, é o 50. Então, o que é importante vocês verem? Qual a casa que está pedindo para arredondar. E lembrar que arredondamento termina em 0. Então, daquele número que você tá para frente, vai ser sempre 0. Olha aqui, ó, no próximo. Foi o que a tia Thaís acabou de falar. A gente está pedindo também o arredondamento dos 700. Então, 2.731. Aí, o que eu vou fazer? Olhar o meu vizinho. O meu vizinho é menor que 4. Se ele é menor que 4, eu vou manter na casa que eu estou. Qual é a casa que a tia Thaís pediu o arredondamento? A casa dos 700. Então, olha lá. Se ele é menor, eu vou manter na casa dos 700. Então, o meu arredondamento, tá dando para ver? Olha lá, ó. 2.700. Eu mantive na casa do arredondamento. Combinado? Por exemplo, aqui, ó, a tia Thaís tinha falado aqui pra vocês, ó. Eu vou pôr o número, vamos fazer um aqui, deixa eu pegar outra caneta, só um minutinho. Aqui. Eu vou fazer o arredondamento de
Vamos pôr aqui um número pequeno para vocês verem se vocês entendem. Do 273. Eu quero arredondar o 200, tá? O número que tá na centena. Eu vou olhar o meu vizinho. O meu vizinho é maior que 4. Se ele é maior que 4, eu tenho que pular para a próxima casa. Que no caso, eu tô na casa da centena, do 200. Então, eu vou pular para uma próxima casa da centena, que vai ser 300. Certo? Ok? Agora, se eu tenho 227 e eu quero arredondar o 2 de novo, que tá na casa do 200, o que eu vou fazer? Olhar o meu vizinho. Olhei o meu vizinho é 2. Se o meu vizinho é 2, ele é menor que 4. Se ele é menor que 4, eu vou permanecer na casa que eu tô. Em qual casa que eu estou? Na casa do 200. Então, o meu arredondamento aqui é 200. Certo? Tia Thaís, espero que tenha ajudado vocês a resolverem essas atividades. Então, vão fazendo as atividades até dar o horário da aula online. A tia Thaís, na hora que tiver faltando 5 minutinhos para começar a aula online, a tia Thaís vai mandar o link lá para vocês no grupo. E aí a gente faz as atividades, tem correção pra gente fazer, tem essas atividades também pra gente tirar dúvida. E aí a gente vai se falando, vai tentando achar uma maneira, né, de tirar todas as dúvidas para que seja fácil e leve essa caminhada para todo mundo, né? Porque a gente não sabe até quando que vai, então tudo é uma questão de adaptação. Ó, a tia Thaís hoje saiu lá do quarto, que a tia Thaís gravava no quarto da Tainá, porque a Tainá também está em aula online lá desde as 7h30 da manhã. Como a Tainá já está no ensino médio, ela tem todas as aulas online. Então, todos os professores estão entrando desde as 7h30 e a gente vai se adaptando, né? Uma vida nova, uma rotina nova, que às vezes assusta, mas que tudo vai dar certo. Beijo, até daqui a pouquinho na aula online, hein?